Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Você já entrou em um lugar e no instante em que cruzou a porta, uma sensação desconfortável tomou conta de você? Como se por mais que tentasse, simplesmente não pertencesse ali. E pior, talvez essa sensação tenha te seguido por toda a sua vida, como se houvesse algo diferente em você, algo que te separa dos outros. Se já sentiu isso, é possível que você esteja vivendo uma realidade que muitos não conseguem entender e que poucos têm coragem de admitir. Mas e se eu te dissesse que essa sensação de não pertencimento pode ser o sinal de algo muito maior? E se esse desconforto constante não for uma fraqueza, mas uma evidência de que você foi separado para algo grandioso? No fundo, você sente que está aqui por um motivo especial, mas será que está realmente preparado para descobrir o que isso significa? No vídeo de hoje, vamos revelar algo que pode mudar a forma como você enxerga sua vida. Vamos mergulhar nos mistérios espirituais e nas razões profundas pelas quais os escolhidos muitas vezes se sentem isolados. Não é apenas sobre ser introvertido ou tímido, é sobre um propósito divino que poucos compreendem. E ao final deste vídeo, você não só entenderá por que sente que está fora do lugar, mas também perceberá que essa diferença é exatamente o que te faz especial. Mais do que isso, você vai descobrir que essa jornada é parte do plano que Deus traçou para você. Você já se perguntou por que, mesmo em meio a uma multidão, sente-se sozinho? Ou por que certas situações parecem te sobrecarregar mais do que outras? Talvez você tenha notado que o mundo ao seu redor simplesmente não faz sentido e que há algo dentro de você clamando por um significado maior. Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, então saiba que este vídeo é para você. Você não está sozinho. Hoje, vamos explorar as profundezas do que significa ser um escolhido. Vamos desvendar os segredos por trás da sensibilidade espiritual que você carrega, entender o porquê de seu constante desejo de solitude e como essa jornada, por mais desafiadora que seja, está te preparando para algo extraordinário. Então, fique comigo até o final. O que vamos discutir aqui pode ser a chave para você finalmente entender o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Você já sentiu aquela vontade incontrolável de se afastar de tudo, como se precisasse de um momento só seu para colocar os pensamentos em ordem? Isso vai além do simples desejo de ficar em silêncio. Para os escolhidos, essa necessidade de solitude é essencial para manter o equilíbrio espiritual e se conectar profundamente com Deus. O mundo ao nosso redor está cheio de distrações, de vozes que competem pela nossa atenção, mas é na solidão que encontramos clareza e renovação. Jesus sabia bem disso. Mesmo sendo cercado por multidões que buscavam sua presença, ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e estar em comunhão com o Pai. Esse ato não era uma fuga, mas uma preparação. Ele entendia que para continuar sua missão, ele precisava desses momentos de isolamento, onde o barulho do mundo não pudesse interferir em sua conexão com Deus. Como um escolhido, você também precisa desses momentos de solitude. Quando você se afasta das multidões, não está se isolando por fraqueza ou por incapacidade de socializar. Está buscando força espiritual, permitindo que sua alma recarregue e que você ouça com mais clareza a voz de Deus. É nessa solitude que você encontra a paz, o discernimento e a direção necessários para continuar sua jornada. É comum que as pessoas não entendam sua necessidade de ficar só. Elas podem ver isso como um sinal de fraqueza ou até de antissocialidade. No entanto, saiba que essa necessidade de solitude é um sinal da sua conexão espiritual. Assim como Jesus, você precisa desses momentos para se reconectar com seu propósito e ouvir a orientação divina para a sua vida. Você já se sentiu sobrecarregado em ambientes lotados, como se o barulho, as luzes e as energias ao seu redor fossem intensos demais para suportar?
Essa sensação de hipersensibilidade não é apenas física. Quando você é um escolhido, sua sensibilidade espiritual está amplificada, e isso faz com que você perceba o mundo de uma forma muito mais profunda do que a maioria das pessoas. O que para outros pode parecer apenas ruído de fundo, para você pode ser uma sobrecarga sensorial, tanto no plano físico quanto no espiritual. Essa sensibilidade não é um sinal de fraqueza, como muitos podem pensar. Na verdade, ela é um reflexo do quanto você está sintonizado com as realidades espirituais ao seu redor. Assim como você sente as vibrações do ambiente, seu espírito também capta as energias espirituais que estão operando. Por isso, muitas vezes, ambientes cheios de pessoas ou de estímulos podem ser desconfortáveis. Seu espírito está constantemente em alerta, captando as energias ao redor de uma maneira que a maioria das pessoas simplesmente não consegue perceber. Essa sensibilidade pode ser uma bênção, pois te permite discernir o que está acontecendo além do visível, mas também pode ser um desafio. Como um escolhido, você sente a necessidade de se proteger das energias que drenam sua força espiritual. Imagine tentar conversar com Deus em meio a uma sala cheia de distrações. Essa é a sensação que você provavelmente experimenta em muitas situações sociais. No entanto, essa sensibilidade é também uma das maiores ferramentas que você tem em sua jornada espiritual. Ela te permite perceber coisas que os outros não podem, te dá um entendimento mais profundo das situações e te conecta mais intimamente com Deus. Ao invés de lutar contra essa sensibilidade, abrace-a como parte de quem você é. Use-a para se guiar em ambientes que favoreçam sua conexão com o divino e para se afastar das influências que podem prejudicar sua caminhada. Você já se sentiu frustrado ao tentar manter conversas superficiais, como se algo dentro de você clamasse por algo mais profundo, mais significativo? Essa insatisfação com relações rasas é comum entre os escolhidos. Enquanto muitos se contentam com interações rápidas e superficiais, você anseia por conexões autênticas que toquem a alma e tragam um verdadeiro sentido à sua vida. Esse desejo por algo mais profundo é um reflexo do seu chamado espiritual. Os escolhidos não conseguem se conectar verdadeiramente com aquilo que é passageiro ou trivial. Você busca relacionamentos que possam te ajudar a crescer espiritualmente, pessoas que compartilhem da mesma visão de vida e que compreendam a sua jornada. No entanto, encontrar essas conexões significativas em um mundo que valoriza a quantidade ao invés da qualidade pode ser um desafio. Muitas vezes, isso te faz sentir ainda mais isolado, como se você estivesse cercado por pessoas, mas ainda assim profundamente sozinho. Jesus, ao escolher seus discípulos, não buscou a multidão. Ele sabia que o que importava não era o número de seguidores, mas a profundidade da conexão com aqueles que verdadeiramente estariam ao seu lado. Da mesma forma, você também não deve se preocupar com a quantidade de pessoas ao seu redor, mas sim com a qualidade das relações que cultiva. Aqueles que caminham ao seu lado devem ser pessoas que compartilham dos mesmos valores, que entendem sua jornada e que, assim como você, estão em busca de um propósito maior. Embora encontrar essas conexões possa demorar, não se desespere. O fato de você ter menos amigos ou de preferir passar mais tempo sozinho não significa que você está fazendo algo errado. Pelo contrário, isso significa que você está aguardando por algo mais verdadeiro, algo que realmente nutra sua alma. As conexões que você fará ao longo de sua caminhada, como um escolhido, serão poucas, mas profundas, e serão elas que te sustentarão em sua jornada. Esse anseio por relações genuínas é o que te diferencia e te coloca em um caminho de crescimento espiritual constante. Não se sinta mal por buscar mais do que o comum. Esse desejo é parte de quem você é e do seu propósito maior. Você já teve a sensação de que, quando está no auge do seu crescimento espiritual, algo parece surgir do nada para te derrubar? Esses obstáculos não são coincidência. Quando você é um escolhido, enfrenta desafios espirituais que a maioria das pessoas sequer consegue perceber. São ataques invisíveis,
energias e forças que tentam te desviar do propósito divino que Deus traçou para você. Esses momentos de adversidade não são um sinal de fracasso, mas uma prova de que você está no caminho certo. A luta espiritual é real. Muitas vezes, os escolhidos enfrentam batalhas internas que parecem surgir do nada. Uma inquietação na alma, dúvidas que aparecem repentinamente, ou até um cansaço profundo que não pode ser explicado apenas pelo esforço físico. Isso acontece porque, conforme você avança espiritualmente, você se torna uma ameaça às forças que preferem manter as pessoas estagnadas, longe de seu verdadeiro potencial. Seu progresso incomoda. Seu progresso, esses ataques espirituais podem ser sutis, mas extremamente desgastantes. Podem vir na forma de distrações, de influências negativas ou até mesmo de situações que testam sua fé. Contudo, esses desafios são também oportunidades para fortalecer sua resiliência espiritual. Cada batalha travada e vencida te torna mais forte, mais consciente da sua missão e mais conectado com Deus. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que enfrentaram provações espirituais intensas. Pense em Jó, cuja fé foi testada de todas as maneiras possíveis. No entanto, ele perseverou, e sua fidelidade a Deus foi recompensada. Assim como Jó, você também é chamado a resistir às provações que surgem em seu caminho. Esses ataques são sinais de que você está se aproximando do propósito que Deus planejou para a sua vida. Portanto, quando os desafios surgirem, não se desespere. Lembre-se de que sua proteção espiritual vem de Deus. Ele está ao seu lado em cada batalha invisível, te guiando e te fortalecendo. E quanto mais você avança, mais preparado você estará para enfrentar os obstáculos que tentam te impedir de cumprir seu propósito divino. Os escolhidos frequentemente enfrentam desafios que exigem uma enorme resiliência emocional. É como se cada prova, cada obstáculo, fosse uma forma de refinar sua força interior e testar a sua capacidade de continuar firme no propósito de Deus. Esses momentos de dificuldade não são apenas situações comuns da vida. Eles são oportunidades para o seu crescimento espiritual e emocional. Mas, para passar por eles, você precisa de uma força que vai além do físico. Uma força que vem da sua fé e da sua conexão com Deus. Essa resiliência não significa apenas resistir às adversidades, mas também aprender a crescer com elas. É nos momentos de maior fraqueza que sua fé é colocada à prova, e é nesses momentos que você descobre o quão forte realmente é. Cada dificuldade enfrentada e superada não apenas te fortalece, mas te aproxima ainda mais do seu propósito como escolhido. No entanto, ser resiliente não significa que você nunca irá se sentir cansado ou abalado. Mesmo grandes líderes espirituais, como o rei Davi, tiveram momentos de fraqueza e dúvida. Mas o que os diferenciava era a capacidade de se levantar, de buscar forças em Deus e de continuar sua jornada. Quando você enfrenta dificuldades, lembre-se que sua resiliência emocional não vem de suas próprias forças, mas da sua fé em Deus. A resiliência também está ligada à sua capacidade de manter o foco no que realmente importa, mesmo quando o mundo ao seu redor está em caos. Às vezes, as pressões do cotidiano podem te desviar da sua verdadeira missão, mas sua capacidade de se realinhar com o propósito de Deus é o que te mantém firme. Saber quando parar, refletir e buscar forças em Deus é o que te permitirá continuar de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Sua força emocional está sendo forjada a cada desafio, e Deus está com você, guiando seus passos e renovando suas energias. A resiliência que você desenvolve hoje será o pilar que sustentará sua fé e te permitirá seguir em frente, mesmo quando as tempestades da vida forem mais intensas. Ser um escolhido, muitas vezes, significa ser chamado para exercer algum tipo de liderança espiritual. Talvez você já tenha sentido o peso desse chamado em sua vida. Não se trata apenas de guiar outras pessoas, mas de carregar a responsabilidade de ser um exemplo, de ser alguém
a quem os outros olham em busca de sabedoria e orientação. Essa liderança é um fardo sagrado, e aqueles que são escolhidos para liderar muitas vezes enfrentam desafios maiores, porque são chamados a um propósito superior. A liderança espiritual exige não apenas conhecimento, mas também uma profunda conexão com Deus. Assim como Moisés, que guiou os israelitas pelo deserto, você pode sentir o peso das expectativas das pessoas que esperam que você tenha todas as respostas. Moisés enfrentou críticas, dúvidas e até mesmo rebeliões entre seu povo, mas ele sabia que sua força vinha de Deus. E sempre que se sentia sobrecarregado, ele se retirava para orar, buscando direção e renovação espiritual. Da mesma forma, sua caminhada como líder espiritual também exige momentos de solitude e reflexão. Não se sinta culpado por precisar de tempo para se recarregar. Liderar espiritualmente significa dar muito de si aos outros, seja oferecendo apoio, orientação ou apenas ouvindo. Isso pode ser extremamente desgastante se você não tiver tempo para renovar sua própria alma. É importante reconhecer que, mesmo sendo um líder, você não é imune à exaustão. Saber quando se afastar para buscar forças em Deus é essencial para que você possa continuar cumprindo seu papel com sabedoria e compaixão. Um líder espiritual não é alguém que nunca se cansa, mas alguém que sabe onde buscar forças para continuar. Assim como Jesus se retirava das multidões para orar, você também precisa desses momentos de conexão profunda com Deus para poder liderar de forma eficaz. Quando você assume esse papel de liderança, pode parecer solitário, mas lembre-se de que Deus está com você em cada passo. Ele te escolheu para essa responsabilidade porque sabe que você é capaz. E sempre que sentir o peso desse chamado, lembre-se de que é Deus quem te sustenta e te guia, assim como Ele fez com os grandes líderes espirituais do passado. Como um escolhido, você carrega não apenas um propósito especial, mas também uma proteção espiritual única. Talvez, em sua jornada, você tenha notado que, em momentos de grande perigo ou dúvida, algo sempre parece intervir a seu favor. Essa não é uma coincidência. Deus protege seus escolhidos de maneiras que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Essa proteção divina está presente em cada passo que você dá, especialmente quando as provações espirituais parecem mais intensas. Os escolhidos enfrentam desafios espirituais profundos, mas também têm a garantia de que Deus está com eles, guiando e protegendo. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões por causa de sua fé, mas milagrosamente protegido pela mão de Deus. Esse tipo de intervenção divina é uma demonstração clara de que, quando você está alinhado com o propósito de Deus, Ele não permitirá que você caia sem oferecer sua mão para te levantar. Entretanto, essa proteção espiritual não significa que você não enfrentará obstáculos. Pelo contrário, ser escolhido geralmente traz mais desafios, porque sua missão é mais elevada. O que te diferencia é que, em meio às dificuldades, você pode contar com a presença constante de Deus, que coloca um escudo invisível ao seu redor. Essa proteção muitas vezes se manifesta de formas que nem percebemos, nos livrando de influências negativas e energias que poderiam nos desviar do caminho. A confiança na proteção divina é essencial para continuar caminhando com fé. Quando as provações surgem e os ataques espirituais parecem intensificar-se, é importante lembrar que Deus te guarda e te guia. Sua oração, sua fé e sua conexão com Deus são as ferramentas mais poderosas que você tem para garantir que essa proteção espiritual continue operando em sua vida. A cada dia, ao enfrentar os desafios de ser um escolhido, confie na promessa de que Deus te protegerá. Ele nunca deixa seus escolhidos desamparados, e sua mão está sempre estendida para te guiar e proteger, não importa o quão difícil seja o caminho. Com essa certeza, você pode continuar sua jornada sabendo que, apesar dos obstáculos, a proteção divina sempre estará ao seu lado. Você já se perguntou por que os escolhidos parecem enfrentar mais provações do que a maioria das pessoas? Às vezes,
Parece que a caminhada espiritual é marcada por um desafio após o outro, como se cada passo à frente trouxesse uma nova dificuldade. No entanto, essas provações não são castigos ou simples obstáculos no caminho. Elas são, na verdade, parte do processo de preparação para o seu propósito divino. Quando você enfrenta desafios, é Deus moldando sua alma, fortalecendo sua fé e preparando você para a missão que Ele te confiou. Cada adversidade, cada momento de dúvida é uma oportunidade de crescimento. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que passaram por provações para se tornarem instrumentos nas mãos de Deus. Pense em José vendido como escravo por seus próprios irmãos e injustamente preso no Egito, mas que mais tarde se tornou o segundo homem mais poderoso da terra, salvando sua nação e sua família. Suas provações foram cruciais para moldar seu caráter e prepará-lo para seu papel de liderança. Como um escolhido, seus desafios são personalizados para o caminho que Deus traçou para você. Eles não são por acaso, mas sim ferramentas divinas que te preparam para algo maior. A cada obstáculo superado, você se torna mais forte e mais capaz de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso significa que, por mais difíceis que as provações possam parecer no momento, elas estão te preparando para algo que você ainda não consegue ver. Esses momentos de luta também te permitem desenvolver uma dependência mais profunda de Deus. Quando você chega ao seu limite, percebe que não pode continuar sozinho e se volta para Deus em busca de força e direção. Esse é o ponto em que Ele mais se manifesta, mostrando que suas promessas de te sustentar nunca falham. Portanto, quando as provações surgirem, ao invés de se perguntar, por que eu? Comece a se perguntar, para que eu? Deus está te preparando para algo grande, algo que exige que você seja moldado pelo fogo da adversidade. O seu propósito é maior do que os desafios que você enfrenta, e cada provação é um passo a mais em direção ao cumprimento do plano divino para a sua vida. A fé é o alicerce sobre o qual a vida dos escolhidos se sustenta. Sem uma fé inabalável, é impossível suportar os desafios, as provações e as dúvidas que surgem ao longo da jornada espiritual. Mas o que significa ter uma fé que não se abala, mesmo diante das tempestades mais intensas? Significa acreditar com todo o seu ser que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Manter essa fé inabalável é um desafio que requer constante renovação. Assim como um atleta precisa treinar seu corpo diariamente, os escolhidos precisam fortalecer sua fé por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e da comunhão com Ele. Em muitos momentos, a fé será o único elemento que te manterá de pé, pois é ela que te conecta ao propósito divino e te lembra que, por mais difícil que seja o caminho, Deus sempre proverá um desfecho. Pense em Abraão, que foi chamado a sacrificar seu próprio filho Isaque. Ele foi testado de forma extrema, mas sua fé não vacilou. Ele acreditou que Deus, de alguma forma, proveria. E foi exatamente isso que aconteceu. Sua fé o manteve firme, e ele viu a fidelidade de Deus se manifestar em sua vida de maneira milagrosa. Da mesma forma, a sua fé precisa ser a âncora que te sustenta, especialmente nos momentos de maior turbulência. A fé também é o que te protege contra os ataques espirituais e as tentações que tentam te desviar do seu caminho. Quando sua fé é firme, você consegue discernir as mentiras e as distrações que o inimigo coloca à sua frente e pode se manter focado no seu propósito divino. Uma fé inabalável não é aquela que nunca enfrenta dúvidas, mas sim aquela que, mesmo diante das dúvidas, encontra força em Deus para continuar acreditando. Por isso é fundamental que você cuide da sua fé como o tesouro mais precioso que possui. A cada desafio superado, sua fé se fortalece, e a cada vitória, você percebe que Deus é fiel em todas as suas promessas. A fé inabalável é o que te permite seguir em frente, sabendo que, mesmo que os ventos mudem, o propósito de Deus para a sua vida permanece o mesmo. À medida que chegamos ao final deste vídeo, é importante refletir sobre tudo o que discutimos hoje.
Falamos sobre o sentimento de não pertencimento, a necessidade de solitude, a sensibilidade espiritual e o fardo que muitas vezes vem com a liderança espiritual. Discutimos também os desafios, as provações e a importância de manter uma fé inabalável em meio às adversidades. Cada um desses elementos faz parte da jornada única de ser um escolhido, e é crucial que você entenda que não está sozinho nessa caminhada. Você foi separado por Deus para um propósito especial, e as dificuldades que enfrenta são parte do processo de moldagem para esse chamado maior. A solidão que você sente não é um castigo, mas um sinal de que sua conexão com o espiritual é profunda e de que você precisa de tempo e espaço para nutrir essa ligação. Lembre-se de que, assim como Jesus se retirava para orar em silêncio, você também precisa desses momentos de solitude para ouvir a voz de Deus com clareza. Agora, eu te convido a refletir. O que você tem feito para cultivar sua conexão com Deus e abraçar sua jornada como escolhido? Está buscando momentos de solitude para recarregar sua alma? Ou ainda se sente perdido em meio às multidões, tentando encontrar seu lugar? Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. A jornada dos escolhidos é desafiadora, mas cheia de propósito e significado. E lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está com você em cada passo, guiando-o em direção ao destino que Ele preparou para a sua vida. Continue caminhando com fé, sabendo que você é escolhido, amado e protegido por Ele. Agora, antes de terminarmos, quero saber sua opinião. O que você achou deste vídeo? Qual parte ressoou mais com você? E sobre qual tema você gostaria de ouvir em nossos próximos vídeos? Deixe seu comentário abaixo e se junte à nossa comunidade de escolhidos. Até a próxima e continue a caminhar com fé, sabendo que Deus está sempre ao seu lado.